Está sendo única. Bom, é difícil apresentar o professor Ruse aqui, porque todo mundo já conhece, né? Professor do Unify, da filosofia da linguagem, se especializou nessa questão da linguagem e outras mais, né? Então, mas o que interessa é que hoje ele vai fazer uma apresentação realmente importantíssima, que é a questão da justiça, e pensando a justiça a partir do americano, não queria falar Império Americano, mas eu não queria usar essa palavra, né? E no século XX, né? Nos Estados Unidos principalmente. Então eu acho que é um assunto de suma importância, não só para nós estudantes, para vocês estudantes, mas eu acho que para todo mundo, para todo o planeta. E saber que tem estudantes preocupados com isso, de sair de casa no final de tarde para discutir, para pensar, fazer uma reflexão sobre esse assunto, já é um alívio e uma esperança para a gente. Eu acho que isso aí vale a pena ser ressaltado. Então, vou deixar vocês com o professor Ruse, porque eu acho que ele tem muito a dizer e vocês devem ter muito a perguntar também. Obrigada. Ok, então o tema que vamos a tratar, né, como diz o título, é uma interpretação da justiça, em particular ligada a dois conceitos importantes, que são aqueles da liberdade e da igualdade. O desenvolvimento desse pensamento ocorreu nos Estados Unidos a partir de 1970, então são teorias muito recentes, tá certo? Em termos filosóficos, praticamente poderíamos dizer que é coisa de ontem, né? É estranho que essa linha de pensamento aconteceu nos Estados Unidos, porque foi um tema, esse assunto da liberdade e da igualdade, tipicamente da filosofia moderna europeia e também do início da idade contemporânea, né? Só que depois, na Europa, acabou sendo um pouco esquecido e foi retomado justamente nos Estados Unidos, que estranhamente tinha uma linha de pensamento com o predomínio total do utilitarismo e do pragmatismo, isso é, duas correntes, logicamente, de origem britânica, né, que dominaram a filosofia norte-americana praticamente durante todo o século XX e também no final do século XIX, quando aparecem os primeiros filósofos norte-americanos, né. Então, essas teorias da justiça, que basicamente são três correntes chamadas de liberalismo, libertarismo e comunitarismo, ela surge em oposição ao utilitarismo. Então, logicamente, para entender essa oposição, temos que fazer uma breve referência em que consiste um pensamento utilitarista. Basicamente é o seguinte, o utilitarismo diz que uma ação é moralmente correta quando produz utilidade para a sociedade. Para a sociedade, não vamos pensar aquele utilitarismo vulgar que se preocupa somente com o indivíduo. É utilidade para a sociedade. Em particular, o que interessa é o chamado bem-estar humano. Então, basicamente, o utilitarismo se põe dois problemas. Primeiro, definir em que consiste o bem-estar. E isso pode ser a partir das preferências, isso é, descobrir quais são as preferências dos homens, porque, evidentemente, o bem-estar consistirá em satisfazer essas preferências. O segundo ponto é como maximizar a utilidade para o maior número possível de pessoas, porque, evidentemente, as preferências não são iguais para todos, tá certo? Vamos ver a que consequência pode levar um pensamento utilitarista. Aqui eu vou fazer dois exemplos, né, de consequência negativa do pensamento utilitarista. Vamos supor, por exemplo, que você contrata um garoto para cortar a grama do seu jardim. Você combina com ele, por exemplo, um pagamento de R$100. Nesse momento, você está sendo estabelecida entre duas pessoas uma relação especial. Em que consiste essa relação especial? É uma relação de confiança, que você promete uma recompensa, evidentemente tem que pagar. Agora, preste atenção, um utilitarista poderia dizer que esse dinheiro, esses R$100, poderia maximizar a utilidade para um maior número de garotos, por exemplo, dando esse dinheiro ao Unicef.
Então, eu deveria dar esse dinheiro ao Unicef e não ao garoto, porque inclusive o garoto pode até ser de família rica e não precisaria desse dinheiro. Olha, imediatamente, por uma percepção comum, o que nós diríamos? Que isso é injusto, está certo? Porque, afinal, quebra uma relação particular que o utilitarismo parece desconhecer. Vamos ver um segundo exemplo. O segundo exemplo trata, por exemplo, das minorias. Isso é, o utilitarismo considera não somente as pessoas, mas também as preferências. Todas as preferências têm que ser consideradas. Ora, pode ser que as pessoas prefiram ver as estradas, as ruas limpas e, consequentemente, se sintam incomodados com mendigos, que claramente são uma minoria. O que deveria acontecer com esses mendigos? Para maximizar a utilidade das pessoas, que seria grande ou quase totalidade maioria, que preferem não ver sujeira na rua, os mendigos, logicamente, deveriam ser recolhidos em algum lugar, né? Nem que seja uma vala comum em um cemitério, como parece que aconteceu no Rio de Janeiro, uma vez, coisa desse tipo, alguns anos atrás, né? Outra vez, por uma percepção comum, pelo menos hoje, nós diríamos, por um largo consenso, que essas preferências são claramente injustas. Nós podemos não gostar de ver mendigo na rua, mas isso não significa que, para maximizar esse bem-estar comum, vamos fazer desaparecer os mendigos, certo? Então, em outra palavra, o utilitarismo, interpretado literalmente, traz dois riscos em nome da maximização das utilidades. Excluir as relações especiais que se realizam entre indivíduos e aceitar preferências ilegítimas, que, por um senso de justiça comum, deveriam claramente ser descartadas. Os utilitaristas aceitam essa crítica, alguns deles, pelo menos, dizem, tudo bem, vamos então estabelecer regras dentro da sociedade, que incluem as relações especiais, isso é, as promessas entre indivíduos, eliminem as preferências ilegítimas. Dessa maneira, nós podemos até conseguir esse objetivo de maximizar o bem-estar geral. Por quê? Porque aumentamos a paz interna, o convívio social, né? Evitamos, eventualmente, crítica de outros países, enfim, e dessa maneira nós salvamos isso. Um outro argumento sobre a maximização da utilidade é a chamada correção moral, que consiste na igual consideração dos interesses. Isso é, todas as pessoas têm que ter o interesse deles calculado, considerado e calculado. Olha, quais são os problemas que pode apresentar essa igual consideração de interesses que aparentemente parece justa, democrática, igualitária, etc. Basicamente, duas consequências. Uma é o altruísmo e outra é o egoísmo. Isso é, os meus planos pessoais deveriam ser sacrificados se eu produzir mais utilidade promovendo os compromissos dos outros. Isso claramente parece um altruísmo que é um sacrifício difícil de exigir das pessoas. Outro exemplo, se eu tiver mais recursos, se eu tiver igual recursos aos meus vizinhos e desejar os dele, meu desejo deve ser incluído nesse cálculo. Porque, pelo princípio de igual consideração, todo mundo tem que expressar o seu desejo. Se o cálculo é favorável a mim, no sentido que eu demonstro que tenho mais gastos, tendo mais parentes, mais responsabilidades e tudo, eu deveria, a pleno direito, me apossar de uma parte dos bens desse meu vizinho, porque, afinal, eu tenho mais necessidade do que ele. Isso independentemente de como são conseguidos todos esses recursos. Então, vocês veem que essa igual consideração de interesse é um problema. Claro que alguém pode reduzir esse assunto dizendo que é igual consideração de interesse que todos tenham uma parcela equitativa de recursos, mas, evidentemente, isso arrisca de não maximizar o bem geral. O exemplo que faz aqui Hare, que é um desses que seguem essa linha de utilitarismo extremo, diz o seguinte, vamos supor que, por exemplo, existem 10 pessoas que moram perto e cada um tem um jardim. Eu sou o único que não tenho filhos e outras famílias têm filhos. Elas poderiam decidir que, para maximizar o bem-estar comum, o meu jardim deve ser transformado em um parquinho para os filhos dos outros nove
pessoas poder brincar, tá certo? Eu tenho que aceitar isso, porque essa é a visão utilitarista. Isso é, nesse caso, o meu interesse pessoal seria considerado? Evidentemente não. E nisso o utilitarismo cai em contradição, caso evidentemente eu não mostre muito prazer em ceder o meu jardim para todos os outros, está certo? Então, em outras palavras, o que podemos dizer? Que o utilitarismo, que essa seria uma prova de egoísmo por parte dos outros, correto? Isso é, os outros 9 se mostrariam totalmente egoístas com relação a mim, porque dizem, pela maximização do bem-estar geral, você tem que sacrificar o seu jardim. Evidentemente, isso também parece, por uma percepção comum, bastante injusto. Então, contra essa tendência utilitarista, o texto fundamental foi de 1971, por isso, como vocês veem, que desencadeou toda essa nova linha de pensamento. Então, só 50 anos atrás, uma coisa bem recente, foi de John Rawls, que se chama Uma Teoria da Justiça. Nessa teoria da justiça, John Rawls parte dos seguintes princípios. A sociedade é um conjunto de pessoas racionais que compartilham regras e leis com espírito de cooperação para conseguir um bem comum ou um certo bem-estar, ok? Então, o que é a justiça? A justiça é uma estrutura que serve para duas coisas. Determinar direitos e deveres fundamentais de cada um, essa é a primeira coisa. Segundo, determinar a partilha dos bens produzidos por esta cooperação social. É claro, se nós criamos uma sociedade para melhorar a vida de todo mundo, já que vimos que isolados somos muito limitados, essa sociedade produz uma determinada quantidade de bens, deve ter um critério, e isso seria a justiça, de distribuir ou de atribuir esses bens produzidos pela cooperação, já que todo mundo participa, ok? Então, dessa maneira, John Rawls desenvolve nessa obra 2 princípios, que são chamados de princípios da liberdade e princípio da diferença. O princípio da liberdade diz o seguinte, cada um, e isso vem a inspiração de Locke, tá? Rawls é um representante do liberalismo, mas os adversários do liberalismo, que se chama libertarismo, também encontram inspiração em John Locke e também em Kant. Mas a inspiração fundamental é Locke por aquela teoria da propriedade. Então, para quem conhece, né, John Locke disse que no estado natural nós possuímos um direito natural, que é o direito à propriedade. Sendo que essa propriedade consiste na vida, nas posses, nos bens, mas também consiste na liberdade. A liberdade é uma minha propriedade. E o que é a liberdade? São aquelas liberdades individuais que nós conhecemos, por exemplo, de votar, de ir e vir, de ter uma propriedade privada, de ter liberdade de opinião, etc. Esse é o ponto de partida e não podemos abrir mão disso de jeito nenhum. Isso é, esse princípio é realmente o primeiro, no sentido que se o segundo princípio, que vou falar agora, contradiz o primeiro, o segundo princípio tem que ser abandonado. Em nenhuma hipótese eu tenho que desistir dessas liberdades individuais, muitas vezes também chamadas de liberdades burguesas, enfim, para quem evidentemente as critica. Ok? O segundo princípio diz o seguinte, é o princípio da diferença. Todos os bens produzidos por essa cooperação na sociedade devem ser distribuídos igualmente, a menos que uma distribuição desigual seja vantajosa para os indivíduos desfavorecidos. Quem são os indivíduos desfavorecidos? Basicamente, podemos colocá-lo em 2 grupos. Aqueles que são desfavorecidos pela natureza, então que apresentam uma deficiência intelectual ou uma deficiência física, e aqueles que são desfavorecidos pela sociedade. Isso é que nascem em uma determinada classe, poderíamos chamá-lo em geral de pobres,
ou aqueles que pertencem a uma determinada etnia. Claramente aqui o problema, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, seria a etnia afrodescendente, que claramente, por todo um histórico, deve ser incluída entre os grupos de desfavorecidos. Então, veja só, eu posso admitir uma certa desigualdade, isso é, que alguém provoque uma certa desigualdade, desde que essa desigualdade beneficie todo mundo. Então, esse é o princípio da diferença. Eu admito essa diferença, mas dentro de um limite, e desde que se beneficie todo mundo. Está certo?